Agora escutem. Entrando no ar o Tema Livre de hoje, o nosso assunto tem a ver mais uma vez com o contexto daquela região do Maracanã, do contexto do estádio do Maracanã, onde estão sendo realizadas obras com vistas à Copa do Mundo de 2014. Nós já fizemos um programa tratando da escola Arthur Frenerreich, já fizemos alguns programas tratando da aldeia Maracanã, porque a aldeia Maracanã é que mais vem à tona nessa discussão, mais sofre ameaças mais imediatas, e agora nós vamos tratar da Rede Nacional de Laboratórios Analíticos do Ministério da Agricultura, Lanagro, que fica ali também naquela região, e é um laboratório e insere um dado novo, insere um complicador, eu diria, porque trata-se de um laboratório oficial e um laboratório que tem um trabalho muito importante, muito específico. Presidenta, deputados, deputadas, uma preocupação importante para o Estado do Rio de Janeiro, um alerta à população, uma reivindicação também ao governo do Estado do Rio de Janeiro e, por que não dizer, o Ministério da Agricultura está para fechar um complexo importante que é composto de vários laboratórios, localizado lá na rua Mata Machado, número 127. Lá faz-se análise de diversos alimentos, tanto de origem animal como vegetal. Esse conjunto de laboratórios existe desde o ano de 1938. Só para se ter uma ideia, no ano de 2012 foram realizadas mais de 4.000 análises. Todos os alimentos que são consumidos no estado do Rio e em vários outros estados passam por laboratório. E agora a EMOP, empresa de obras públicas, pede a desocupação daquele espaço sem nenhum indicativo de outro ponto para o funcionamento. O Estado do Rio de Janeiro não pode ter essa perda, o Brasil não pode ter essa perda e o Sudeste não pode ter essa perda. Este é o caminhão que levará para um depósito material laboratorial do Ministério da Agricultura, responsável pela fiscalização dos alimentos comercializados no Estado do Rio de Janeiro. E estes são os funcionários da empresa de obras públicas do Rio, responsável por esse transporte e pelas obras do Maracanã. Quer dar um depoimento aí, irmão? Aí, amigo. Quer dar um depoimento? Nada. Toda unidade laboratorial que se destina a fiscalizar especificamente o que se refere à sanidade pública, que é a parte alimentar, no nosso caso aqui, alimentos e bebidas em geral, e esses laboratórios são de extrema importância, fundamental, para manter a sanidade pública de uma população. E juntamos uma farta documentação do Ministério da Agricultura que atestava que no caso de paralisação das atividades laboratoriais, a saúde pública entraria em colapso no estado do Rio de Janeiro, estado do Espírito Santo e parte do estado de Minas, e poderia ocorrer propagação de doenças exóticas, endêmicas, epidemias, risco até de óbito, está no documento. E mesmo assim, a juíza entendeu que primeiro deveria haver o contraditório e mandou citar os réus. Mandou citar. Entramos com recurso de agravo, o desembargador resolveu também esperar a resposta do réu. Então, ficamos de mãos amarradas em relação ao Ministério da Agricultura. Eu, como consumidor, me sinto ameaçado caso não haja mais a inspeção. É um risco a mais, né? Porque é um risco a mais na hora Mesmo que você vai comprar um alimento. Mesmo que você passa esse tipo de análise que a gente faz hoje para outros laboratórios da rede, são laboratórios que estão no mínimo a 500 quilômetros ou mais de distância. Quer dizer, o tempo existe uma demora muito grande em chegar aquela amostra, vir o resultado, para se tomar alguma atitude, né? E muitas vezes eles colocam a empresa, às vezes, num regime especial, apreende uma mercadoria. Então tem que esperar o resultado daquela análise para ver se a mercadoria vai se continuar apreendida ou não. Quer dizer, um pouco de prejuízo para a indústria também, né? Quer dizer, eu acho também que ela vai demorar. Eu acho que ninguém sai ganhando, sai todo mundo perdendo. Né? É como eu digo, tem que haver um bom senso, porque ninguém sai ganhando nessa história. O prejuízo, eu acho que é social. Econômico é difícil até falar. O prejuízo é social, porque você tem o risco das pessoas, né? A população do estado do Rio de Janeiro está consumindo alguma coisa
que naquele momento pode não ter sido analisada. Analisada. Entendeu? Então tem esse risco. Né? Então eu acho que assim, economicamente é até difícil de falar, mas social certamente vai ter. É isso que eu posso... Mas qual é especificamente esse risco social? Social do risco de doenças, né? De uma forma, né? Um risco assim, você, bom, eu deixei de fazer uma análise de leite, de queijo e tal. Será que aquele queijo, aquele leite estavam contaminados? A União Europeia, Estados Unidos, todos os alimentos consumidos lá vindo do Brasil, eles querem garantia do governo federal, ou seja, laboratórios oficiais, não? Eles querem, eu não consigo entender. Eles querem o compromisso do governo. Compromisso do governo. São acordos. Então não é lá, são acordos internacionais firmados. Que eles querem a garantia do poder público. O Estado do Rio nunca ficou sem esse serviço, agora vai ser a primeira vez. Provavelmente. Eu espero que não aconteça, mas só daqui a alguns dias vocês vão comprovar. A coisa está acontecendo. E os fatos são estes. Infelizmente, o filme está se repetindo. Até com, vamos dizer, é o mesmo cenário, mas com figurantes diferentes, né? Os figurantes mudam. Do jeito que as coisas estão acontecendo, poderiam ter sido evitadas, né? Isso é verdade. E se for esse prazo aí que você está me dizendo, de janeiro, muito improvável a gente conseguir uma transferência adequada. Essa é a verdade, né? Ninguém em sã consciência pode dizer não é possível. Ninguém em sã consciência pode dizer. Mesmo um grande especialista nessa questão, ele tem dificuldade de avaliar o tempo que é necessário para fazer essa mudança. Você pode trazer uma equipe muito boa. Pode gastar-se muito dinheiro, né? Mas pode até conseguir, mas eu não acredito que em 3 meses a pessoa consiga fazer essa mudança de forma adequada mesmo. Porque vai ter que testar lá no outro local, os equipamentos, tudo, aí você vai ter que botar o processo. Eu não conheço nenhum laboratório que tenha se transferido com essa rapidez. Entendi, tá. Eu não conheço. Existe um tempo. De maturação e tal, né? Existe um tempo, eu não conheço. Entendi. Mas tem problema, não dá para botar no orçamento do Maracanã, não? Eu não sei, eu posso afirmar. Se tem esse orçamento, a gente está aguardando que caia aqui. Se nós sairmos, aqui não existe laboratório da rede particular, pelo menos que eu conheça, que faça todo esse tipo de análise. Hoje, laboratório credenciado no Rio de Janeiro não existe. Eu só queria saber de que doenças a gente está falando, se existe algum histórico e alguma previsão que possa existir sobre isso. No caso do não funcionamento do laboratório nesse ano de 2013. Caso não haja a vigilância em sanidade nos produtos industrializados que são fiscalizados aqui, isso abre um leque muito grande para os fraudadores. Obviamente nós vamos ter muitos produtos aí de baixa qualidade e contaminados. Se você produz 1 milhão de litros de um produto contaminado, provavelmente no mínimo 1 milhão de pessoas podem ser contaminadas. Sofrer daquele problema. Um corante, uma garrafa ele está trazendo, né? Muita gente tem alergia àquilo, né? Quem vai controlar isso, né? Então aqui é difícil, né? Entre outros contaminantes. Às vezes o consumidor já sabe que ele é alérgico e tudo, mas ele pode ser enganado. E hoje você encontra isso não só em produtos de bebida, você encontra em vários outros produtos, você encontra esses corantes que às vezes tem um processo alérgico e às vezes a pessoa não sabe, né? Essa gama de vírus patogênicos, aí sim, sem dúvida, seria uma pandemia mesmo, né? Uma epidemia, uma pandemia. Por quê? Um vírus desse aí, o caso típico das carnes, né? Que aqui é o laboratório que analisa a carne, a brucelose. A brucelose, que é uma febre, né? Um tipo de febre. Emitida pelo leite, né? Não, pela carne também. Pela carne também, não leite também. Carne bovina. Carne bovina. Então,
E tem a cisticercose também, que é transmitida pela carne. A cisticercose é da carne de porco, né? Carne de porco. Mas na carne bovina também tem. Porque aí é o laboratório da área animal, né? Área animal. Área animal. E a parte de microbiologia, quem detectaria isso? A microbiologia. Mas tem também os contaminantes químicos na carne. Nitritos, por exemplo. Nitritos, né? Você tem que controlar. Tem que controlar. Existem as fraudes também, excesso de água nos frangos, no peixe. Tudo isso é controlado através desse laboratório da área animal. Eu só espero um bom senso de quem vai decidir para dar condição a isso, porque senão vai perder todo mundo, né? Infelizmente. Todo mundo quer? Todo mundo perde, a população perde, o próprio funcionário vai perder, porque ele vai ficar sem função muitas vezes. Seria uma decepção muito grande você trabalhar com toda essa tecnologia, com todo esse desenvolvimento e você passar por uma parte de fiscalização quando você só anota conformidades, não conformidades. Você não passa a não estudar mais aquilo que você foi treinado a vida inteira, foi estudou a vida inteira, você... Não, agora não, você vai parar? Isso é o que eu acho que é um absurdo para o Estado e tanto para uma pessoa, como profissional, quanto para o Estado que investiu nisso tudo. Né? Um laboratório desmontado. Equipamento encostado. Profissional não é mandrake, né? E nem macho. Ele não vai ser igual o pai de santo. A população merece se conscientizar disso, né? Infelizmente, esse tipo de informação fica restrita a um grupo isolado. Aí até agora, vamos ver, né? Eu espero que a coisa, né, desenlace seja melhor do que a gente está imaginando que seja, né? O maior crime pra mim, que me indigna mais, que eu tenho assim um horror, que eu achava que essas pessoas tinham que ir pra cadeia, quem proporcionou, deixou que as empreiteiras entrassem muito antes de ser vendidas. São mais de 2 anos aqui dentro, entendeu? Sem ter sido vendidos, de boca, eles ficaram aqui dentro, foi autorizado. A gente está nesse ficaram lugar, informalmente. Informalmente, nesse lugar insalubre, entendeu? E você mesmo sofreu. Eu tô com sinusite. Você mesmo sofreu. Crônica, eu tô acamada. Mas eu tô de férias, mas eu vim aqui hoje porque eu tenho que arrumar umas coisas pessoais que tem aí, porque eu não vou acompanhar a mudança. Você não vai acompanhar a mudança? Claro que não. Ela não tem nem condições de psicologia. E não tem condições de saúde. Você não vai querer ver. Eu falo mais não. Tá todo mundo assim, tá? Tá todo mundo assim. Aí, irmão, essas caixas aqui mesmo, Verdade.